Olá! E aí, tudo bem? Hoje eu tenho um assunto muito legal para tratar aqui no De Casa. Eu resolvi fazer um vídeo para mostrar a diferença das tintas. Tinta PVA, acrílica, fosca, semibrilho, acetinada. Qual é essa diferença, afinal? As características, as especificidades desses produtos, desses tipos, para você entender, não ter mais nenhuma dúvida e saber como é que vai ficar o resultado da sua parede. Vamos ver? Então, basicamente a gente tem dois tipos de tinta para parede. A PVA, que também é látex, e a acrílica. Em quesito de resistência, a PVA é bem menor, então ela é mais indicada para uso interno, para uso para dentro de casa, interiores. Já a tinta acrílica possui componentes que a tornam mais forte, então ela é muito resistente para áreas externas, para aguentar mesmo aquelas exposições a sol e chuva. Falando agora do acabamento dessas tintas na parede, ela pode ter três formas: fosca, acetinada e semibrilho. E eu vou mostrar algumas diferenças e especificidades dessas tintas. E os quesitos que a gente vai analisar são os seguintes: textura, acabamento final e lavabilidade. Vou mostrar as diferenças entre esses três tipos para você entender de uma vez por todas. Vamos começar então pelo acabamento fosco. Esse tipo de tinta possui uma certa porosidade e não tem nenhum produto em sua composição para poder realçar o brilho dessa tinta, então ela fica fosca mesmo. Com a porosidade, é possível a gente esconder algumas imperfeições da sua parede. Então, se a parede não está lisinha ou apresenta algumas ranhuras, essa é a tinta ideal para você ter um acabamento mais perfeito. O problema da lavabilidade é que essas porosidades acabam acumulando mais sujeira e vai ser mais difícil para você limpar depois. E no quesito acabamento final, a tinta fosca não reflete muita luz. Então, se você já tem um ambiente muito claro, essa tinta é boa para não refletir tanta luz e você consegue um acabamento mais sóbrio, podendo utilizar alguma iluminação de detalhe para dar ênfase em algum objeto e esconder ainda mais aquelas imperfeições na parede que a gente já tinha falado antes. O meio termo entre a fosca e a brilhosa é a acetinada. É também chamada de toque de seda. Ela tem uma textura muito interessante, ela tem sido muito utilizada ultimamente também, por ser uma coisa mais elegante, mais chique do que a fosca e não tão brilhosa quanto a semibrilho. Mas perceba uma coisa daquele quesito textura que a gente tinha falado. Se a sua parede apresenta algumas imperfeições, essa acetinada vai mostrar um pouco mais do que aquela porosa que é a fosca. Esse toque de seda é conseguido através de um componente, como se fosse um esmalte que é adicionado à tinta. Ele tem um aspecto mais sofisticado, mais requintado das três, porém sua parede precisa estar bem lisa para ela poder ficar uma textura bem bacana. A última dessas três é a chamada semibrilho, é a que tem mais brilho mesmo. É porque alto brilho é usado para tinta automotiva, para tinta de madeira e metais, que possuem um esmalte muito maior. Então, no caso das paredes, semibrilho é a denominação da tinta que tem mais brilho. Bom, ela recebe esse componente para adicionar o brilho como se fosse uma película e ela reflete bastante a luz. Com isso, ela vai mostrar também todas as imperfeições que tiver na sua parede. E no caso, eu te indicaria quando você tem aquela parede perfeita, bem lisinha, e também para uma decoração mais temática, no caso que você queira utilizar essa parede como uma parede de destaque. E só um detalhe, não coloque aquela iluminação focal em cima dela, senão ela vai refletir bastante e pode não ficar tão legal. A melhor característica da tinta semibrilho é a lavabilidade. Como ela possui uma película que transfere esse brilho, essa película também cria uma vedação para sujeira ou para poeira, e aí é muito mais fácil a gente limpar. Então ela também é conhecida como ultra lavável. É muito fácil a gente escolher a tinta de acordo com a característica dela, com o acabamento final que ela vai ter na parede e também a questão da lavabilidade, que pode ser muito importante se você mora numa casa com crianças, uma escola, por exemplo, ou qualquer outra finalidade. E aí, tá gostando desse conteúdo? Deixe seu like, já comenta aí e já interage comigo e fala pra mim qual vídeo você gostaria de ver aqui nessa série de casa. Até o próximo então, até mais!